Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Demorou um pouquinho mais que todo mundo esperava, mas a temporada de Saibro entrou na normalidade. Em Roma, deu de novo a final entre Rafael Nadal e Novak Djokovic. E outra vez, o espanhol levou a melhor. Já são 5 vitórias seguidas sobre o Saibro. Nadal não perde o Djokovic nesse piso desde as quartas de final de Roma, 5 anos atrás, e vai levar esse jejum para Roland Garros. Dado bem curioso, minha gente, o Nadal somou essa semana ao ganhar o título lá em Roma 459 vitórias sobre o Saibro, apenas sobre o Saibro. Só para vocês terem uma ideia, um pequeno comparativo, esse volume é maior do que vários jogadores importantes conseguiram na carreira inteirinha. E eu estou falando aí de José Higueras, Sérgio Bruguera, Thomas Enqvist, John Isner, Juan Martín Del Potro, olha só cada nome pesado, Corretja, Marc Rosset e Marat Safin. Esses jogadores todos somaram menos vitórias na carreira inteira do que o Nadal tem somente sobre o Saibro. É um fenômeno esse espanhol. Mas também não deixa de ser curioso o fato de que o Nadal ainda não tem, e talvez jamais vá ter, o recorde absoluto de vitórias nesse piso. Ele tem 459, como eu disse, mas isso é bem inferior, são 110 vitórias a menos do que Manuel Orantes. 110 vitórias a menos que Manuel Orantes, mas o recordista absoluto é Guillermo Vilas, 681 vitórias, ou seja, 222 vitórias sobre o Nadal. Então é um recorde que provavelmente o Nadal não vai conseguir, apesar de toda a sua enorme competência. Em compensação, também vocês sabem, o Nadal tem aí o maior percentual de longe de vitórias no Saibro com 91,6%. Também interessante é que o Nadal conseguiu de novo superar o Djokovic no percentual de vitórias ao longo da carreira inteira. Nadal tem 1.022 vitórias e apenas 207 derrotas na sua carreira, com 88 títulos, e essa eficiência lhe dá 83,2% de vitórias. Esse número é um pouquinho maior agora do que o do Djokovic. Djokovic tem 950 vitórias e 195 derrotas, com 82 títulos, com eficiência de 83%. Então aí essa disputa vai continuar muito próxima aí, temos aí Roland Garros agora e depois toda o restante da temporada, né? Vamos para o Wimbledon, para a temporada de quadradura. Provavelmente esses dois vão continuar brigando no número. Logo atrás deles, na verdade bem mais abaixo deles, está o Bjorn Borg com 82,4% e em quarto lugar o Roger Federer com 82%. Mas para conversar sobre tudo isso que aconteceu na temporada de Saibro até agora, o Podcast Tênis Brasil convida ele, um dos maiores nomes do tênis brasileiro de todos os tempos, meu grande ídolo, Thomas Koch. Thomas Koch, antes de mais nada, grande prazer, uma grande honra ter você aqui no podcast mais uma vez comigo, batendo papinho sobre tênis. Como é que estão as coisas aí, Tomás? Zé Newton, o prazer é todo meu. Eu sou seu fã e gosto muito de falar com você. E então as coisas estão daquele jeito, né? Para mim tá tudo normal. Apesar dessas circunstâncias externas aí, a gente vai levando, né? Pois é, Tomás, acompanhamos bastante essa temporada de Saibro, que começou meio estranha lá em Monte Carlo, com o Nadal e o Djokovic sendo surpreendidos, aí o Nadal melhorou em Barcelona, o Djokovic nem tanto em Belgrado, mas fomos lá para Roma e acabou dando a final que todo mundo esperava, o Nadal e o Djokovic em Roma, mostrando que talvez realmente eles sejam outra vez os grandes nomes para o Saibro. Mas eu quero nem falar muito deles com você, eu quero saber mais o que você pensa da nova geração. Por quê? Porque nós vimos um Tsitsipas, né, esse grego de jogo tão bonito, tão plástico, né? Tsitsipas fazendo uma grande campanha em Monte Carlo, quer dizer, um Saibro muito lento e ele foi super bem, levou o título. E depois, encarando o Nadal em Barcelona, dentro de casa, quase ganhou do Nadal, faltou um dedinho para ele ganhar o título.
Ou seja, apareceu gente para desafiar esses dois. Você acha isso? Acho que está na hora deles agora. Eu acho que eles estão prontos. Tem vários, né? Tsitsipas é um deles. E então eles estão ali batendo na porta. Acho que muito em breve a gente vai ter novos campeões aí nos torneios de Grand Slam. O que mais impressiona é a resistência dos outros, né? Principalmente agora do Nadal e do Djokovic, que eles chegarem a uma final aí de novo, mais uma vez, agora em Roma. Agora é o seguinte, a quadra de Roma, ela é bem mais lenta do que a de Roland Garros, né? Então eu acho que lá em Roma favoreceu ao Nadal, como também em Barcelona, que é uma quadra mais lenta. Já em Madrid é mais rápido o piso, então com isso o Nadal já teve mais dificuldades ali, tanto é que ele venceu em Barcelona, mas em Madrid ele não conseguiu confirmar. Ele tem mais dificuldade de jogar lá por causa da altitude de Madrid, e o piso sendo coberto é um pouquinho mais rápido, né? Pois é, o Nadal, o Tomás, ele joga Monte Carlo, que é um saibro bastante lento, vai para Barcelona, que também é um pouco menos lento, mas é lento também. Aí de repente ele muda completamente, vai para Madrid, na altitude, bola alta, bola leve, aí volta para Roma. Quer dizer, você não acha que ele joga demais no saibro, ou ele tem que realmente explorar tudo isso porque é o habitat natural dele? Pois é, eu acho que eles jogam demais, mas eu acho que ele também está aproveitando aí essa nova abertura do tênis. Eles passaram muito tempo sem jogar no ano passado, e aí quando abriram as portas, eles estão aproveitando, estão jogando tudo que tem direito, né? Antigamente era o Thiem que parecia que jogava demais, ele não perdia um torneio, vinha para cá pro Rio, jogava aqui, depois ia na quadra rápida, quadra lenta, e para ele parece que dava resultado, porque quanto mais ele jogasse, melhor ele ter os resultados dele. Agora, eu acho que o tenista já chegando a uma idade assim, tipo perto dos 30 ou passando dos 30, ele tem que jogar bem menos torneios. Você falou do Thiem, Tomás? Eu acho que o Federer, por exemplo, é um exemplo disso, né? Agora o Federer já está exagerando para o outro lado. Está economizando demais já, né? Exato. Você falou do Thiem, Tomás, e o Thiem deu uma declaração recente aqui agora que eu achei bem curiosa. E eu acho que é legal, de repente, você que esteve lá dentro, dar uma ideia. Porque ele falou que depois que ele ganhou o US Open, ele se desmotivou. Ele perdeu então você falou, ele jogava tudo que era possível e imaginável, 2 finais de Roland Garros, final da Austrália e tal. Aí ganha o US Open, e aí o cara desmotiva. Dá pra entender isso, Tomás? Eu acho que dá. Ele chega a atingir um objetivo e de repente ele viu, bom, e agora? Ele não viu mais motivação. Eu acho que é super natural. Na época, como é que é aquele tenista sueco, o Mats Wilander, ele chegou, ele jogou, não sei o que, chegou a número 1 do mundo, e daí ele disse, não, eu não quero isso aí, porque ele era muito visado, então ele preferia ficar mais na sombra, e isso aí favorecia ele, na opinião dele. Ele queria ficar na dele, entende? O Wilander falou isso várias vezes, que depois que ele chegou a número 1, aí já não tinha mais a motivação que ele tinha antes. O Becker também aconteceu isso, né, Tomás? Quando ele chegou ao número 1 do mundo, ele até deu uma declaração dizendo que ele não aguentou a pressão de ser número 1 do mundo, né?
inclusive o Noah, eu não sei se você lembra do Noah, depois que ele ganhou o Roland Garros, o assédio ficou tão grande para cima dele lá em Paris, que ele se mudou para Nova York. Ele foi morar lá no Village, em Nova York, para ficar na dele, para não ter mais apurrinhação, sabe? Então, é uma coisa muito louca, né? Chegou a um extremo. Eu acho que o Borg também sentiu isso um pouco, que ele, até os 26 anos, ele não tinha vida. E aí, de repente, ele largou tudo e foi viver. Foi viver porque o assédio era tão grande que ele não conseguia ir a um restaurante. E então a vida dele era hotel e arena, ou quadra de tênis e ida e volta, só isso. Deixa eu voltar um pouquinho para Roland Garros, Tomás. Você falou bem do Tsitsipas, eu acho que o Zverev deu um progresso interessante também, jogou bem, ganhou do Nadal, afinal das contas, é um resultado extremamente importante, né? E eu acho que nunca podemos esquecer o Thiem. Acho que esses três caras, na minha opinião, são os únicos que podem encarar Nadal e Djokovic lá em Roland Garros, este Roland Garros pelo menos, né? Agora, a minha dúvida é, eles têm força mental para aguentar tudo isso? Eles estão adquirindo. Então, você vê que o jogo super interessante do Zverev com o Thiem lá no US Open, o Zverev estava com o jogo ganho ali no finalzinho, no tie-break, e ele não conseguiu fechar. E o Thiem mal conseguia caminhar e aí, sei lá, parecia que precisava de uma muleta para se locomover, e o Zverev não conseguiu. Então, isso, naquela época, mostrou que era mais forte que ele e que ele não estava pronto para isso. E agora ele parece que está superando esse bloqueio, né? Então, eu acho que o Zverev tá pronto, o Thiem é aquela dúvida, né, que você falou, e o Tsitsipas, caramba, esse aí também que você falou, é um jogo lindíssimo, uma plasticidade, é um negócio, é um prazer muito grande vê-lo jogar. E ficou consistente, né, Tomás? Aguentar o Nadal com um backhand de uma mão tem que ser muito jogador de tênis, né? É verdade. E ele conseguiu aguentar o Nadal até quase o final, né? Pois é, teve o jogo, né? Teve sacou para ganhar, né? Ele teve match point, não teve? Isso. Isso aí. Mas eu acho que eles estão aí e estão prontos. Eu acho que muito breve aí vai mudar alguma coisa. A gente vai ter uma situação bastante curiosa, né, em Roland Garros, Tomás, que o Nadal vai entrar de cabeça 3, porque mesmo ganhando Roma ontem, domingo, ele não vai conseguir ultrapassar o Medvedev no ranking, então ele será o cabeça 3. Certo. Isso significa que poderemos ter, se não der uma sorte na formação da chave, Djokovic e Nadal no mesmo lado da chave, né? E deixando o Medvedev, que não joga nada no saibro, que odeia o saibro, lá do outro lado, de repente, numa situação mais tranquila, né? Então, é uma coisa inusitada, que pode dar uma confusão geral aí na hora da formação da chave. E aí, então, eu te pergunto, não valeria aí um ranking do piso num determinado momento no tênis? É interessante, né? Mas aí a briga seria maior ainda, então eles preferem deixar isso aí de lado, eu acho, porque logicamente o tenista ele se sentiria desprestigiado e sei lá, não sei. Então melhor deixar assim mesmo. Você viveu bem a época que o Wimbledon fazia seus cabeças de chave, aliás, ele não vai fazer mais isso, né? O Wimbledon já anunciou que não vai mais adotar o ranking de grama, mas você viveu o auge dessa situação toda em que o Wimbledon mandava e desmandava nos cabeças de chave, fazia o que ele bem entendia, né? Como é que era esse ambiente também? Por exemplo, os espanhóis, eles não tinham nenhum mérito ali, não chegavam em Wimbledon,
eles não eram nem cabeça de chave, e eram jogadores duríssimos em Saibro, mas chegavam lá em Wimbledon, era diferente, o prestígio todo era dos australianos e americanos, geralmente. O próprio Santana, Manuel Santana, que ganhou o Wimbledon, e que falava que não, negócio de a grama de Wimbledon é para vaca pastar. Então era um negócio que o pessoal, eles sentiam mal, sabe? Eles não sentiam prestigiados, os jogadores de Saibro, mas eles entendiam que os outros eram favoritos. Sem dúvida. Tomás, me conta, você jogou Roma? Obviamente você jogou Roma, né? Como é que era jogar Roma no teu período? O que você fez lá de bom? Olha, para começar, Roma era a quadra mais linda que tinha no circuito. Era uma beleza ali no Foro Itálico, porque aquele complexo todo foi feito na época do Mussolini, né? Isso. E aí, então, aquelas estátuas todas, a arquibancada de mármore e uma quadra imensa, uma quadra que era muito grande, você quase se perdia dentro da quadra, e eu tinha muito prazer de ir para lá, para Roma, de jogar. Eu joguei com o Jaworski um ano, foi uma maratona que a gente entrou 10 horas da manhã na quadra e saímos acho que umas 2:30, quase 3 horas da tarde, e eu saí meio tonto de lá, porque era muito quente, e pensando, não sabia nem, naquela época a gente era tudo certinho, né? Almoçava, tomava café, almoçava, jantava nas horas certas, e cara, era 3 horas da tarde, eu dizia, bom, mas eu não almocei, e fiquei meio perdido, mas era porque significava muito mais. Todos os jogos eram 5 sets, né? Então, simples e duplas. E esse jogo com Jaworski demorou mais de umas 4h30, mas naquela época significava muito mais, porque você não tinha cadeira para sentar na troca de lado. A troca de lado era geralmente no máximo meio minuto, nem isso, e entre os pontos você passava o quê? Uns 5, 10 segundos entre os pontos. Então o jogo era muito mais intenso, mais corrido, não tinha tanta interrupção. Hoje em dia tem negócio de toalha, tem os 25 segundos, tem na troca de lado, tem os 1 minuto e meio, né? E toda essa coisa. Então significou muito mais esse jogo, essa maratona que eu fiz com o Jaworski lá. E tem um outro dado que eu joguei uma dupla com o Barnes lá em Roma, e aí nós chegamos à final do torneio, jogamos contra Newcombe Road, e o jogo foi indo, como eu te falei, simples e duplas eram em 5 sets, e aí no 5-5, no quinto set, interrompeu o jogo, e até hoje não voltou. Sério, né? Ficou sem campeão. E aí então sei lá, eu acho que eles deram o título pro Newcombe Road depois, mas nós não jogamos, o jogo terminou empatado. Que loucura. E era dia seguinte aquele negócio, domingo à noite terminou o jogo, para segunda-feira voltar para jogar lá, já não tem mais, já tá tudo tá todo mundo em outra, né? Já seguindo para outros torneios, e nós tínhamos que ir para uma Copa Davis lá em Nápoles. Então a gente seguiu direto, não teve esse jogo. Foi muito estranho que foi. E Newcombe Road para mim foi uma das duplas melhores depois de McEnroe, Fleming. Para mim foi quer dizer, tem os irmãos Bryan também, mas esse Newcombe Road estava ali junto
entre os tops. Você está falando tudo isso e não podemos esquecer que você jogava com raquete de madeira, né? Que era muito mais pesada, muito mais difícil de bater na bola, né? E você, às vezes você demorava, era mais difícil de matar o ponto. Muito mais difícil. Porque em quadra lenta, eu gostava de ir para a rede, né? Eu ia sempre que podia para a rede, mas num saibro lento, bola lenta, era bem mais difícil. Então você tinha que preparar bem melhor o ponto. Você tinha que tentar ver uma abertura para ir para a rede e tentar definir o ponto. Mas você acabou de me lembrar que a Marister Bueno foi 3 vezes campeã de Roma. E olha, para ganhar Roma nessas circunstâncias, do jeito que ela jogava, realmente tinha que ser muito especial, né? Jogar na rede Roma nessa situação. Muito estranho. Para mim era não era uma coisa lógica, porque você pode ver que em Roland Garros ela nunca ganhou. Eu acho que ela nunca fez uma final. Fez uma final, 65, é uma final só. Só não, né? Uma final. Fez uma final. Fez. Então eu não lembro, porque eu não vi. Eu joguei uma mista com ela em Roland Garros, que a gente fez uma semifinal. E daí então para Marister o mérito foi muito maior. Eu realmente fiquei impressionado de ela ter conseguido, né, 3 vezes ganhar Roma. Fantástico. É coisa pra gente. Tomás, para encerrar, eu quero só lembrar aqui pro pessoal que dia 11 de maio, ou seja, 6 dias atrás, você completou aí mais um aniversário, 76 anos. De grande vitalidade. Em primeiro lugar, parabéns para você, pela saúde e felicidade. Obrigado. E eu quero saber, você está jogando tênis ainda? Firme e forte? Olha, quando eu consigo encontrar alguém legal, daí então a gente bate uma bolinha. Senão eu me contento em ir pro paredão. Você faz paredão ainda, Tomás? Que loucura. Paredão é muito fiel. Meu amigo desde os 5 anos. E você não ganha dele, né? Olha, a não ser que tenha um buraco, um furo na parede, que eu possa atravessar com a bola, aí não ganha mesmo. Então eu curto muito jogar na parede e ouvir o som da bola, que é quase que vira uma meditação em ação, sabe? Pois é, e o paredão desapareceu, né? Principalmente aqui em São Paulo, com a história das academias, o paredão desapareceu, né? Alguns clubes ainda mantêm isso, mas no geral o pessoal acho que nem lembra, não consegue mais fazer essa excelente prática, né? Como dizia meu amigo Torben Ulrich, que é uma espécie em extinção, né? Infelizmente, eu gosto muito do paredão. Eu curto e eu me sinto bem e fico muito à vontade. Eu passo um tempo lá. Além do que ainda faz um relax, né, Tomás? Exato. Dá para se concentrar legal. Tomás Koch, eu quero te agradecer demais a tua presença de novo aqui no podcast Tênis Brasil. Bom, vou te perturbar outras vezes aí pra gente conversar bastante sobre tênis, principalmente que vem Roland Garros e o Wimbledon, né? E nunca podemos esquecer o Wimbledon, a cereja do bolo. E teremos mais chances aí de conversar, principalmente, quem sabe aí, Roger Federer volta em Wimbledon com algum sucesso, né? A gente sempre torce pra ele, né? Ele realmente é uma figura à parte, é um gênio. Isso aí. Obrigado, Tomás. Um grande abraço para você. Falou para você. Obrigado, Zé Nilton. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalcin.